Hoje eu vim falar com vocês as vantagens e desvantagens de você fazer um TCC sozinho, em dupla ou em grupo. Vem comigo que eu vou te explicar os detalhes para você ter certeza da sua escolha e não se arrepender depois. Eu fiz aqui uma colinha, tá? Para eu não esquecer de nada, porque eu acho que é muito importante eu passar tudo para vocês, tá? Então, vantagens de fazer o TCC sozinho. A primeira é que você vai ter mais autonomia para fazer o seu trabalho, ou seja, você não vai precisar que ninguém concorde com você, exceto o seu orientador, é claro, né? Que já é uma baita responsabilidade ali de você estar agradando e sendo coerente com o que ele quer, tá? Você vai ter mais autonomia, você vai ter mais flexibilidade também, porque quando você está fazendo um trabalho sozinho e só deve explicações ao seu orientador, você pode montar um cronograma, apresenta para o orientador e o orientador aprovando, você segue normalmente, sem problema nenhum. Caso tenha algum imprevisto, você pode estar falando com o orientador, conversando diretamente com ele e alinhando, né, com a sua realidade. Agora, se você fizer em grupo, isso tem algumas diferenças que eu vou falar daqui a pouquinho, tá bom? Outro ponto também é que quando você faz o trabalho sozinho, você possui um foco maior. Isso porque, como que eu vou explicar para você? Quando a gente faz um trabalho sozinho, a gente não deve tantas explicações para outra parte, exceto ao orientador, a gente consegue ter um foco maior, porque a gente sabe que é só a outra pessoa que está aguardando o resultado. Então você consegue ficar mais focado, sem precisar pensar muito sobre o que os outros vão pensar. Então acaba que fica bem mais fácil essa questão. Ou seja, quando você faz o trabalho sozinho, você consegue ter maior autonomia, maior flexibilidade e maior foco, tudo bem? Entretanto, temos desvantagens aí, né, nesse ponto. E quais seriam as desvantagens? A primeira desvantagem seria a sobrecarga, ou seja, dependendo aí do volume, né, de páginas que o teu orientador peça para você, você vai ter que produzir tudo sozinho e aí você vai precisar ter um tempo de dedicação maior dentro do prazo que foi estipulado pela faculdade ou pelo orientador. E aí essa sobrecarga talvez seja interessante você ponderar se não cabe aí uma segunda pessoa, né, no seu trabalho, ou se você for fazer sozinho, você já precisa ter isso em mente, que toda a escrita do trabalho, ela vai precisar ser feita por você, então o teu foco ele vai precisar ser muito maior. Outro ponto também que cabe aí como uma desvantagem, né, de quem faz o TCC sozinho é a falta de expectativa. Isso porque se você for uma pessoa muito insegura na hora de fazer uma coisa, um trabalho, pode ser que você sinta falta da opinião de alguém antes de levar o seu trabalho para o orientador. Então, suponha que você vai fazer uma parte do trabalho, antes de mandar para o orientador, você vai querer uma segunda, uma terceira opinião e você não vai ter porque você está fazendo o seu trabalho sozinho. É claro que hoje, né, assim como eu tenho a minha assessoria acadêmica, existem assessorias acadêmicas aí que podem te orientar, né? Você pode mandar o trabalho para essas assessorias. Eu, por exemplo, eu faço esse trabalho de assessoria e mentoria, onde eu leio o trabalho do aluno e ali a gente dá algumas orientações para que ele possa melhorar algumas partes. A gente também elogia, né, as partes que estão muito boas, para que o aluno de fato se sinta confiante na entrega para o orientador. Mas esses são os pontos aí que seriam desvantagens de uma escrita forever alone, né, do seu TCC, que seria a sobrecarga, a falta de expectativa e, claro, né, acompanhada de uma solidão, porque a gente sabe que nem todo mundo tem esse foco quando vai fazer um trabalho sozinho. Agora eu vou falar um pouco das vantagens do TCC em dupla, tá? A primeira vantagem é o compartilhamento de ideias. Quando você faz um trabalho com outra pessoa, né, você tem uma nova visão, você tem novas perspectivas ali. Então, acho que isso abre bastante o leque, né, para novas possibilidades dentro do trabalho. O outro ponto é que você vai poder ficar menos sobrecarregado, porque essa pessoa ela também vai ter, né, como vai fazer parte da escrita do seu trabalho. Então, enquanto você está escrevendo uma introdução, por exemplo, ela já está preparando a metodologia. Então, isso é bem legal, tá? Quando a dupla tem sintonia, né, se entende bem, eu acho que isso é muito interessante, porque diminui bastante, né, o tempo exigido se essa pessoa fosse fazer o trabalho sozinha. Outro ponto também que é muito importante, tá? Que eu falo sempre que isso é importante, é o suporte emocional.
Quando são duas pessoas fazendo, uma dá apoio para a outra, né? Então, por mais que o orientador seja exigente, peça alterações constantes, quando são duas pessoas, revezar, né, essas tarefas, ela acaba tornando tudo mais leve e o processo de aprovação mais tranquilo. E agora vamos para as desvantagens, né, de fazer o trabalho em dupla. A primeira delas, que eu falo assim que eu já vi isso em vários casos, não foi só em um, que é a desvantagem que um sai sobre o outro. Isso porque, normalmente, as pessoas não têm uma mesma rotina. E aí acaba que, às vezes, ou não mal intencionado, ou mal intencionado, uma pessoa acaba jogando maior responsabilidade para outra, ou então não cumpre prazos, né? Então isso acaba estressando a outra parte, acaba fazendo com que a experiência de produção do TCC, ao invés de ser mais prazerosa, ela causa ainda mais dor de cabeça e desmotivação. Então, por isso que é muito importante você pensar bem com quem você vai fazer o seu trabalho, não só se é seu amigo, se é sua amiga, mas se essa pessoa compartilha de valores, foco e determinação, assim como você, tá? Porque realmente é uma coisa que acontece muito. Um aluno fazendo uma parte do trabalho e o outro não entrega a parte dele, ou então o outro só quer apresentar e deixa tudo nas costas do outro para fazer, prefere pagar. Então, assim, é uma desmotivação muito grande. Sem falar que quando vai fazer em dupla, né, é importante que os dois estejam bem a par do tema, né, bem por dentro do tema, para que possam trocar ideias e melhorar o trabalho. E quando isso não acontece com uma das partes, pode se tornar algo bem frustrante para a pessoa que está mais interessada no tema. Outro ponto também que eu julgo como negativo em trabalhos em dupla é a dependência. Isso porque, como tudo tem que ser muito sincronizado, né, acaba que gera uma dependência muito grande. Por exemplo, se eu quiser mudar alguma coisa no meu desenvolvimento, eu não posso fazer sozinha, só da minha cabeça, ou no momento que eu estou preparando o trabalho. Não, eu preciso parar o que eu estou fazendo, consultar a outra pessoa, esperar ela responder, e se ela não concordar de imediato, vou precisar, né, argumentar ali com ela. Então isso daí pode acabar sendo muito estressante. O terceiro ponto que eu também acho uma desvantagem tremenda em trabalhos em dupla, eu que sou muito individualista, confesso, é a questão dos desentendimentos. Às vezes a pessoa é uma ótima amiga, é uma pessoa muito legal, porém na hora de fazer um trabalho que gera um certo nível de estresse, vai gerar desentendimentos que você talvez não vá querer comportar isso na produção do teu trabalho de conclusão de curso. Então acho que vale muito você pensar nisso. Até mesmo trabalhos que você vai publicar posteriormente, talvez você precise ponderar se é uma boa estratégia você fazer em dupla por questões de desentendimento, de falta de alinhamento, como o casamento. Quando você casa e começa a ter muitos desentendimentos, a chance, né, do casamento dar errado é muito grande. E aí acaba que existem alguns impactos materiais e imateriais. A mesma coisa acontece no TCC. Quando você começa a ter muito desentendimento ali, muita controvérsia, provavelmente das duas uma. Ou vai ser um trabalho que você não vai ficar tão satisfeito como quanto você ficaria se fizesse sozinho, ou você vai conseguir terminar, né, mas não assim tão feliz, talvez mais estressado do que se você fizesse tudo sozinho. O terceiro ponto que eu trouxe aqui é para quem vai fazer o TCC em grupo. E uma das vantagens do TCC em grupo é a diversidade de ideias. Quanto mais ideias a gente tem com base científica, é muito mais abrangente, é muito mais interessante para a criação e escrita, né, de um TCC. Então, quanto mais pessoas pesquisando sobre o tema, fazendo fichamento, fazendo resumo, maior, né, esse trabalho, mais significativo ele vai ser, porque digamos que a gente vai conseguir atingir uma base maior de informações, tá? Que talvez você não conseguiria atingir, dependendo do teu prazo e do teu tema. Outro ponto que eu acho muito legal, né, do TCC em grupo, embora eu seja verdadeiramente individualista, é que você vai poder fazer uma distribuição melhor das tarefas.
Então, se o seu trabalho é composto por 5 autores, por exemplo, um pode ficar na introdução, o outro pode ficar na metodologia, ou vocês podem fazer a metodologia em grupo, assistir vídeos aqui no YouTube. Se todos assistirem vídeos no YouTube e verificar qual é o melhor vídeo para estar fazendo sua metodologia, isso pode ajudar muito, porque quando todos pesquisam, sempre pensamentos diferentes trazem perspectivas diferentes, então isso pode ser muito interessante. Então, a distribuição de tarefas é um dos pontos positivos aí de fazer o TCC em grupo. Outro ponto também que eu acho muito legal é a aprendizagem coletiva. A aprendizagem coletiva que eu falo porque não é só a questão de pesquisa científica, pesquisa em bases de dados, mas sim da experiência que cada um traz consigo, seja dentro a partir do seu trabalho, seja a partir da sua vivência. Então, quando isso vem para um grupo que está fazendo um trabalho acadêmico, isso pode se tornar muito enriquecedor. Agora, considerando as desvantagens do TCC em grupo, uma delas é a falta de controle. Isso porque se existem 5 pessoas num grupo, fica muito mais difícil você conseguir controlar prazos a partir do momento que você não consegue controlar se as pessoas vão entregar no prazo ou não. Então, isso é um ponto a se considerar. Outro ponto também que é bem complexo, assim como eu falei no TCC em dupla, né, é a dificuldade de distribuir igualmente as tarefas. Talvez você possa se sentir um pouco injustiçado durante a delegação das tarefas dentro do TCC. Talvez você se aborreça porque existe algum colega que não queira contribuir tanto, mas por ele já estar no grupo, vocês precisam dar andamento mesmo sem ele. Então, realmente é algo a se pensar. E, por último, que é um dos maiores desafios do TCC em grupo, que é a dificuldade de coordenação. Organizar um cronograma para fazer um trabalho sozinho já é difícil, você imagina com 5, 10 alunos. Então, eu acho que precisa ter uma maturidade para conseguir estar num grupo de TCC. Se o aluno não tiver maturidade suficiente para entender suas responsabilidades, para entender os seus prazos, para entender a importância de estar ali somando com todo o grupo, realmente vai ficar muito difícil. E por isso que eu repito que eu defendo, se você puder, a produção individual do seu trabalho. Eu defendo firmemente porque eu acho que a gente consegue ter um maior foco, eu consigo ter um maior foco por ser autodidata também. Consigo ter um maior foco, maior concentração, só devo resposta ao meu orientador, posso buscar formas de conhecimento em redes sociais, no YouTube. Então, de verdade, às vezes eu acho que dependendo da tua dupla ou do teu grupo, pode acabar sendo mais estressante você fazer com pessoas do que você fazer sozinho. Mas isso é a minha opinião. É claro que você pode pensar diferente de mim, tá? É só assim, partindo das experiências que eu já vi, das coisas que eu já ouvi. Então, por esse motivo que eu optaria por fazer sozinho. Mas isso vai de você decidir, de você escolher. E eu não quero que você fale que foi eu que te influenciei. Então, pensa bem aí na sua escolha, tá? Espero que esse vídeo tenha te ajudado. Deixa o seu like, a sua inscrição aqui. Ajuda a crescer esse canal que é sobre educação. A educação é uma coisa muito importante. E eu quero, de fato, poder contribuir com a formação acadêmica de vocês, tá bom? Então é isso, pessoal. E até a próxima.